gravar e vamos começar a fazer o... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui vou botar aqui em modo de apresentação. Vocês estão vendo a tela? Tá. Antes de começar aí, qual que é a minha ideia aqui nessa apresentação? Eu vou passar por algumas metodologias de custeio. Obviamente, a ideia, cada uma delas, de entrar de maneira bem aprofundada, ia ser só qualquer uma delas é um processo bem mais longo, né? Então, a ideia, o objetivo geral é vocês entenderem algumas metodologias de custeio. Eu trouxe também alguns exemplos práticos ali na apresentação de como que elas podem ser usadas, né? E vou colocar algumas considerações práticas também de como que essas metodologias podem ser usadas na prática, né? Mas o primeiro ponto que todas elas têm em comum, e aí é um processo que pouca gente presta atenção nisso, toda a metodologia do custeio ela é baseada justamente, obviamente, na gestão de custos, e principalmente na parte de custos indiretos. E aí existe um ponto onde vocês vão ver que as metodologias custeiras trabalham muito forte, a parte dos centros financeiros. Então, por que hoje em dia se faz conciliação bancária? É uma pergunta, na verdade, que pouca gente, na verdade, quando eu pergunto, acerta a resposta. Todo mundo, não, porque é bonitinho, porque está organizado, mas é uma questão de trás para frente. Se a conciliação bancária está certa, significa que todos os lançamentos estão no sistema. Se todos os lançamentos estão no teu sistema, ou seja o que for, significa que o quê? Que o que está lançado no teu plano de contas e no teu centro financeiro não escapou nada. Pode ser até que seja lançado no centro financeiro errado, no plano de contas errado, mas tudo está lançado. E pressupondo que se os lançamentos do teu plano de contas estão corretos e do teu centro de custos estão corretos, isso é uma base sólida para fazer justamente o processo de precificação. Então, existe, na verdade, um processo muito conceitual que é o seguinte: as empresas hoje, e aí eu falo de empresas aí, eu posso citar empresas com faturamento de 10, 20 milhões que eu atendo, que é complicado você colocar na cabeça do gestor e do gerente financeiro a importância da conciliação bancária. Eles sabem, na verdade, eles fazem até esse processo, mas eles não conseguem ver por que a maioria das pessoas tem uma dificuldade. Eles não conseguem ter uma relação de causa e efeito. Como que essas informações afetam diretamente o preço de venda? E isso eu vou estar mostrando aqui, né? Como que isso afeta? Então, essa é uma questão conceitual que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui convicto e, se tivessem dúvida, me perguntassem o porquê. Porque se você não tem essa base, e vocês vão ver na metodologia de custeio, tudo utiliza a base do centro financeiro, pelo menos as melhores metodologias, nem todas, obviamente. Mas todas elas se baseiam em custos indiretos. E isso vem de uma gestão financeira. Isso vem de uma classificação correta. Então, não tem como você ter um preço de venda correto sem você ter a conciliação bancária. Né? Se a tua conciliação não está correta, como você vai garantir que teus custos indiretos e teus custos estão corretos? Consequentemente, se teu preço de venda utiliza uma metodologia de custeio, não tem como ele estar correto. Então, é isso que justamente eu quando entro numa empresa, eu tento convencer o gestor financeiro e o gestor da empresa disso. Existe uma relação, sim, entre um bom trabalho da gestão financeira e o teu preço final de venda do produto. Então, quando não acontece essa conciliação, automaticamente, quando o pessoal chega assim dentro de uma empresa, você faz a conciliação bancária, a pessoa fala, não, então eu te provo que o teu preço de venda está errado. Isso já me garante provar isso. Mas você não conhece um preço de venda. Eu provo, eu aposto o valor que eu te cobrando que eu te provo que está errado. E é fácil provar, porque justamente não consegue ter essa ligação. Então vamos lá, vamos começando desde o processo aqui mais básico aqui. Vocês estão vendo a apresentação inteira do PowerPoint ou vocês estão vendo o PowerPoint em si? Vocês estão vendo aquela cheia ou a apresentação do PowerPoint? Não sei qual que Não, eu estou vendo aqui, ó. O PowerPoint. O PowerPoint. Tá, não a apresentação, que eu tinha botado na apresentação, mas acho que ele não foi. Então vamos lá.
O processo mais básico de custeio que tem, que é o custeio de absorção ou integral, é o critério legal no Brasil, ou Fábio, seja... Oi. o Anoí pediu, e também ficaria melhor se você conseguir colocar em tela cheia. Tela cheia? Deixa eu ver aqui. É a apresentação dos slides ali, ó, Fábio. Deixa eu ver aqui. Apresentação dos slides ali, ó. Não, porque eu coloquei aqui a apresentação. Coloca do início daí. Aí. Tá em tela cheia agora? Tá. Sim. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos lá. A primeira metodologia de custeio, que tem a mais básica de todas, é custeio por absorção ou integral, que é critério legal no Brasil, ou seja, são aquelas que os contadores usam, que eles fazem justamente a separação entre despesas e custo, né, onde os custos fixam faz a diferença entre custos fixos e variáveis. O direto é matéria-prima e o indireto é mão de obra, né? E normalmente ele precisa de um rateio. Não se preocupe que cada slide eu vou trazer um exemplo prático, né? As despesas não estão relacionadas com o processo produtivo, por exemplo, o zelador não entra na despesa. E ele é muito contabilizado, principalmente na parte de quem vende o produto, em relação ao estoque como ação do resultado. Ou seja, ele é o processo mais simples que tem e é o processo utilizado pela contabilidade. Então, vamos entender um pouco isso aqui na prática para entender. Vamos lá. Digamos que eu tenho o produto A, B e C. O produto vendido A por R$30, o B por 40, o C por 50. E eu tenho uma quantidade ali de estoque de 500, de 300 e de 400 reais, de 400 unidades do produto. Há um custo direto, ou seja, o custo do produto pronto, de R$7, 10 e 12. Considerando uma situação hipotética que o custo indireto da empresa seja R$15.000, eu vou considerar agora o tempo de confecção do produto, ou seja, o produto A tem 4 horas por unidade, o produto B 6 horas por unidade, o produto C 8. Produzindo as mesmas 500, 300 e 400, eu tenho um total, então, multiplicando aqui 2.000 horas para o produto A, 1.800 horas para o produto B e 3.200 horas para o produto C, totalizando um total de R$7.000. O que o contador faz? Ele vai pegar o custo indireto, vai dividir por 7.000, vai chegar ao valor de 2,14. 4 vezes 2,14, 8,56. 6 vezes 2,14, 12,84. 8 vezes 2,14, 17,12. O que seria o custo total? O custo direto mais o indireto, chegando a 15,56. Aí, o que a contabilidade faz? Pega o preço de venda, diminui do custo total e você tem o percentual de lucro. Essa é a maneira mais simples de se fazer, na verdade, uma apuração. Eu estou só explicando isso aqui, ninguém usa isso, ou ninguém deveria usar isso justamente para fazer formatação de preço de venda, mas é interessante, eu quis colocar isso aqui na apresentação, porque é a maneira que a contabilidade utiliza para fazer justamente a apuração do resultado da empresa, né? Uma pergunta, Fábio. Como é que você chegou naquele resultado de 2,40 para poder fazer a soma? 2,40, onde está a minha guia aqui no mouse? Aqui, 2,40, 2,40. Você fez ali a soma de o material por hora ou unidade vezes 2,40, que 2,14. Isso, 2,14, desculpa. Eu considerei um custo fictício indireto de 15.000 e eu dividi pelo total de horas. Porque todo o sistema de custeio ele tem um direcionador. Então, no caso aqui, eu tenho o custo direto do produto, ou seja, a matéria-prima, e eu considerei uma situação hipotética de mão de obra para construir aquele produto. Ou seja, o produto A, eu tenho 4 horas de trabalho por unidade. Então, somando tudo, eu tenho 7.000 horas no total para ser trabalhado. O que eu fiz? Eu dividi os 15.000 por 7.000 para chegar nos 2,14. Esses 15.000, ele é fictício. Ele é apenas um custo indireto fictício. Coloquei um valor qualquer aqui só para chegar. Aí eu cheguei o quê? No valor do custo indireto. Porque eu estou colocando 4, né? No caso, vezes 2,14, daí é 8,56. 6 vezes 2,14, 12,84. Aí eu somo o custo direto com indireto para dar o custo total do produto. Daí do valor de venda menos o custo total, eu tenho a margem de lucro. Essa é a apuração, sei que você está na Inglaterra, né? Mas essa é a apuração que é feita pela contabilidade no Brasil, é feito dessa forma. Obrigado. Aí existe, é bem técnico, então se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar à vontade aí.
Aí existe uma variação, que é o custo direto ou variável, ou seja, ela utiliza apenas o custo direto, ou seja, ligado à atividade fim. Por exemplo, ela não vai considerar aluguel, ou seja, o que não estiver ligado à atividade, ele não considera. Por que alguns utilizam essa forma? Não contador. Algumas pessoas utilizam isso para análise, porque eles alegam que o custo fixo independe da produção, faz sentido isso, né? Faz sentido, esse argumento é válido, e serve muito para análise gerencial. A crítica, né, na verdade, em relação a isso, não está dentro dos princípios contábeis e é uma subavaliação dos custos. Por quê? A despesa ela vai vir da margem do lucro. Então, eu ganhei 50%. Não, você não ganhou 50%, porque desses 50%, você vai aí abstrair tanto para tirar da tua margem. Aí, a partir disso, você encontra algumas pessoas que fazem aquele percentual. Você já deve ter visto isso. Não, eu tenho tantos por cento de custo indireto, então você vai jogar mais 30% de custo direto, você vai jogar mais 30% ali. Quem trabalha com essa forma, normalmente tem essa visão aqui. Eu sou totalmente contra. Eu vou utilizar metodologias mais modernas. Mas você vê muito, às vezes, pessoas fazendo esse tipo de conta aqui e tendo orientação para trabalhar com percentual. Gente, eu detesto trabalhar com percentual. O negócio ele tem que ser palpável. Se eu vou ter todo o trabalho para fazer minha conciliação, deixar lá o plano de contas, centro financeiro certinho, eu tenho o número exato. Então, não vamos trabalhar com percentual, a gente vai trabalhar com valor real. Né? Esse negócio de percentual, para minha opinião, é chute, né? E o pessoal utiliza muito esse percentual quando vão fazer essa parte do custo direto variável, porque justamente na saída da margem, né, é de lucro que você vai pagar os custos indiretos, porque ele não considera. Ou seja, o que ele está falando basicamente? Tudo que for custo indireto, essa parte aqui, sai fora. Ele não considera. Então, você vai aumentar a tua margem para pagar esses 15 mil. Mas isso é furado. Não tem por que fazer dessa forma, mas tem gente que usa, tanto é que isso, você achar na internet, você vai usar essa metodologia, custeio direto variável, você vai achar diversos materiais na internet. Agora vamos começar uma pequena evolução, pequena não, esse custeio RKW. Muitos softwares no Brasil utilizam isso, porque já foi, na época, foi uma grande evolução, só que o pessoal parou no tempo, né? Isso estou falando na década da Alemanha, década de 70. No Brasil, isso aqui começou a chegar na década de 80 por causa dos sistemas, né? Ou seja, ele soma todos os custos de despesa, é uma variação do rateio por absorção, ela separa os custos em itens, vocês já vão entender por quê. Aluguel, energia, matéria-prima são itens independentes. Faz, isso aqui é importantíssimo, divisão por cento de custos, ou seja, tudo bom, Sandra? Seja bem-vinda. Aqui começou, na verdade, o processo de entrar a parte do centro financeiro dentro de uma metodologia de custeio, né? Ou seja, começa a ser uma relação de custos versus centro de custos. Por isso que isso se popularizou muito fácil. Ou seja, tem por procedimento ratear e alocar aos custos unitários, foi muito bom, mas está obsoleto. Ou seja, o pessoal deu aquele boom. Opa, chegamos com uma coisa aqui mais moderna da década de 70. O problema é que a maioria das empresas ficaram paradas na década de 70. Né? Como que isso funciona na prática? Vamos lá. Então, eu tenho aqui alguns exemplos aqui. O aluguel, ele vai estar dentro de um custo operacional, junto com energia. São custos indiretos. A matéria-prima, mão de obra, são custos diretos. Poderia também estar num centro financeiro aqui. O frete, por exemplo, está num setor de expedição. Eu tenho R$100 de frete aqui. Ou seja, eu somo todas as despesas aqui, considerando uma produção fictícia de R$500, 1.700 dividido por 500, daí a 3,40. O que é bacana que começa a entrar nessa visão, naquela importância que eu estava falando justamente sobre plano de contas e centros financeiros. É o quê? Se o meu preço está elevado, se eu conseguir fazer um trabalho melhor, vamos considerar uma empresa, olha só o exemplo que eu vou dar, e depois ele vai chegar numa metodologia mais moderna, e vocês vão ver a evolução do conceito. Vamos imaginar uma empresa, Anuar, lá na Sky, que você tem lá vários setores, né? Então, cada setor é seu centro financeiro. Então, se eu consigo melhorar a produção daquele setor, consequentemente, o meu valor cai. Né? Basicamente isso. Esse seria o ideal, só que o RKW não trabalha com isso. Mas vocês vão entender lá na frente na seguinte o que eu quero dizer com isso aqui. Eu começo a ter uma visão do que o centro financeiro está pesando. Se eu diminuir o valor daquele centro financeiro, consequentemente,
o meu valor custo unitário cai. Mas tem um ponto que falta para o RKW ser bom, que é o que as outras metodologias têm. O problema é que o brasileiro ficou parado aqui no RKW. Então, o que muda? O que foi a grande revolução? Né? Foi a entrada do centro financeiro, a nível principalmente de gestão, saber quanto que aquele centro financeiro pesa justamente no preço final de venda do produto. Se eu conseguir enxugar aquele centro financeiro, consequentemente, o meu produto fica mais barato. Agora a gente começa a falar de tecnologias mais modernas, né? E tem duas, a Marginal e a ABC, que eu gosto muito delas e vocês vão entender o porquê. O que é o Marginal? O Marginal, ela vai fazer uma variação entre o custo e a produção. Ou seja, o que é óbvio, quanto maior a produção, menor o custo. Mas existe um detalhe, né? Se os custos fixos aumentar para acrescentar mais produtos na produção, é fundamental analisar se essa produção vai valer a pena, mensurando o custo marginal. O que ele quer dizer com isso? O marginal, ele dá uma informação importantíssima, que é o seguinte: às vezes, para eu ampliar minha produção, eu tenho que ter um investimento que não compensa. O que ele quer dizer com isso? Que, isso vocês vão ver no slide seguinte, que para eu aumentar lá de 100 para 200 unidades, eu vou ter que fazer um investimento. Pode ser que esse investimento ele faça com que as unidades subsequentes da que eu vou produzir, ela fique mais caro do que eu me manter do jeito que está. Isso é uma coisa que a metodologia marginal traz de maneira fantástica. Às vezes a pessoa pensa assim, precisamos aumentar a produção. Mas às vezes o aumentar a produção não é a solução, porque pode ser que eu encareça meu produto aumentando a produção. Isso é o que a metodologia marginal faz. Ela tem o conceito de produzir mais com menos, ela tem um foco muito grande na gestão de produção. Né? E vamos ver como que isso funciona na prática. Gente, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Vamos lá. Vamos lá, digamos lá, eu vou produzir 100, eu tenho um custo fixo de R$2.000, eu tenho um custo variável para produzir essas 100 unidades de 1.600, ou seja, o custo total de 3.600, obviamente o custo unitário de R$36. Ou seja, de eu partir de 0 para 100, o custo fixo se mantém, ele existe. Faltava aqui nessa coluna aqui, está 2.000. Ou seja, eu tive que investir R$1.600 para justamente produzir 100 unidades. Agora eu quero quero dobrar, eu quero pular de 100, quero produzir 200. O meu custo fixo está se mantendo, mas para eu fazer isso, o meu custo variável vai ter que ir aqui para 2.700. No caso aqui, eu vou ter um custo total de 4.700, mas meu custo unitário diminuiu. Deu pular de 200 para 300, o meu custo fixo se manteve, aumentou, obviamente, o meu custo variável, aumentou, obviamente, o meu custo total e o meu custo unitário diminuiu. Ou seja, eu precisei apenas R$660 para fazer a ampliação. O que o custo marginal ele vai fazer? Ele vai pegar justamente o custo fixo, que é a divisão aqui, né? O custo variável médio, para ter o custo total, ou seja, o custo marginal dos primeiros 100 é R$16. No segundo, eu tenho o meu custo fixo de 10, o meu custo variável médio de R$13,50, meu custo total de R$23,50. O custo marginal, R$11 por unidade. Ou seja, da 101 até 200, custou R$11. Para eu pular de 300, eu vou ter R$6,67, custo fixo, que é justamente a variação. O custo médio, dividindo tudo, caiu para R$11,20. O custo total, R$17,87. De 201 até 300, essa unidade custou R$6,60. O que é o custo médio? Na verdade, é a soma deles, dividido, no caso aqui, por 300. O que acontece no marginal, mas não acontece no exemplo aqui? Quando eu vou fazer essa ampliação, o meu custo variável aumenta de uma forma que os produtos seguintes ele fica mais caro que a faixa anterior de produção. Né? Isso acontece muito, por exemplo, assim, eu vou ter que comprar um equipamento. Opa, então vou ter que pagar lá a mensalidade desse equipamento. Opa, isso vai entrar no custo variável. E aí, vai valer a pena, né, fazer esse processo? Então, essa é uma conta que o custo marginal ela vai trazer. Ou seja, justamente essa variação da produção, se vale a pena fazer isso ou não. Por isso que eu acho que ela é muito interessante em relação ao processo produtivo, né, porque ela mostra isso, né, ela tem um foco diretamente na produção. Vamos lá para a próxima. Essa aqui eu gosto bastante. E agora, essa aqui, ó, anuar,
Thales, a Sandra, isso aqui é muito interessante aqui para vocês. Eu queria que o Gustavo tivesse aqui, ele ia entender muito esse processo aqui. E aí eu vou dar um exemplo lá. O ABC, ele é baseado em atividades. Ou seja, ele rastreia o gasto de produção de acordo com a rota de consumo dos recursos. Ou seja, o produto consome atividade, a atividade consome recurso. Eu vou pegar o exemplo do Gustavo. Estou ajudando o Gustavo lá a fazer a precificação, e o Gustavo lá é coach. Ele falou, Fábio, eu SA, né? Ou pegar, por exemplo, o caso do Thales, ou o caso, por exemplo, da Sandra também. Só que acontece, por mais que eu seja SA, e eu falei para o Gustavo, Gustavo, você tem que fazer o teu fluxo de trabalho. Por mais que seja, você tem que fazer o teu fluxo de informação dentro da empresa. Por quê? O teu trabalho, embora seja você sozinho, você tem etapas. Ele mostrou para mim, dentro do trabalho de coach dele, ele tem etapas que ele produz, onde ele está gastando energia. Cada etapa, ela consome o quê? Ela consome recurso. Por mais que seja o Gustavo SA, por mais que seja a Sandra SA, por mais que seja o Thales SA. E Anuar, é aquela parte lá da Sky em relação às atividades lá do módulo de PCP. Cada atividade do PCP, ela está consumindo recurso. E qual que é a vantagem de eu fazer esse mapeamento do processo? Né? Antes de eu entrar para o próximo slide. Se eu tenho todos os meus recursos mapeados, todas as minhas etapas mapeadas, aí acontece o que uma vez eu falei para uma secretária virtual. Ela chegou para mim e falou, Fábio, meu custo, sei lá, vou te falar aqui, é R$30. Eu falei, mas para fazer essa sequência de trabalho, está inviável, não vou conseguir fechar isso com o meu cliente. Ah, mas é o meu custo. Eu falei, mas olha onde está teu problema. Você vai fazer atividade A, B, C e D. A atividade D é uma atividade que não precisa ser feita com alguém de R$30. Né? Por que eu consigo, na verdade, ter um preço muito competitivo no pré-vendas? Porque eu poderia ter uma pessoa fazendo todas as atividades do meu serviço de pré-vendas. Só que não, eu tenho a pessoa certa para a atividade correta. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma pessoa que ganha o equivalente à atividade que ela vai fazer, eu torno, no final, todo o meu fluxo de trabalho ele mais barato. Então, vamos considerar que você tenha várias atividades. Gente, isso aqui é muito bacana. Se tiverem dúvida, eu quero que vocês perguntem. Se eu tenho um fluxo de atividade dentro da minha empresa, cada atividade ela tem que ser compatível, o salário do funcionário, de acordo com o perfil da atividade a ser desenvolvida. Então, quando o Gustavo lá, eu falei, Gustavo, você precisa fazer o mapeamento do teu fluxo de trabalho. Por quê? Cada atividade ela vai consumir recurso e cada atividade ela vai estar num centro de custo. Olha a importância novamente do centro de custo. Significa o quê? Que se a empresa do Gustavo crescer, ele pode, às vezes, delegar para uma pessoa a um custo mais baixo uma determinada função. Com isso, o custo do serviço de coaching dele diminui. Vocês conseguiram entender essa ideia antes de eu partir para o slide de exemplo? Eu gostaria muito que vocês entendessem isso. Todo mundo entendeu? Eu vou só tirar uma dúvida, Fábio. Pode falar. Quando você fala em mapear o processo de produção, a inteligência que você quer passar é no sentido de verificar quanto isso está exigindo do gestor, né? Aí você vai ter uma metodologia de custeio HH, né? Não necessariamente do gestor. A questão é a atividade que ser desenvolvida, qual é o valor do profissional que está desempenhando aquela atividade. É aquela situação, por exemplo, do pré-vendas. Eu ter um vendedor que ganha muito para fazer uma tarefa de ligação telefônica prospectando não faz sentido. Porque dentro da rotina comercial, eu tenho um trabalho o quê? De pesquisa, eu tenho um trabalho de enriquecimento. Né? Primeiro eu pesquisei a empresa numa determinada ferramenta. Depois eu tenho o quê? Fazer o enriquecimento, que é o quê? Validar quem que é o decisor, quem que é o setor de compra daquela empresa, enviar o material, né, publicitário, aí entra verificar se a pessoa recebeu o material e tentar convencer a vender. Cada uma dessas etapas, primeiro ponto, ela é muito mais barato eu ter um profissional que seja um assistente comercial que um vendedor. E eu posso ter, por exemplo, a primeira fase, por exemplo, que é trabalho de pesquisa, eu posso ter um estagiário, porque ela não quer muito reconhecimento, não requer muito conhecimento. Eu só tenho que ensinar ela a pesquisar dentro do critério que o cliente quer.
Então, se eu consigo mapear cada atividade, eu sei exatamente o perfil necessário para executar cada atividade. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Thales. Respondeu? Isso mesmo. A ABC é muito bacana. No final, vocês vão ter o pulo do gato em relação a esse processo aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo do ABC. Vamos pegar uma empresa de costura. Isso aqui a gente fez lá no curso lá de gestão financeira, a gente montou uma empresa de costura de exemplo. Digamos lá, o setor de... Oi. Então, só para... eu acho que eu também fiquei com uma dúvida parecida do Thales ali. Pode no falar. caso, considerando ali a Sky que está acompanhando o projeto lá, esse caso do mapeamento aí das atividades seria o mesmo que o processo de produção dentro do KSC ali, aquilo que a gente... são as etapas de produção lá dentro do PCP. Cada etapa de produção ela é um status dentro do PCP. Por isso que cada setor lá do PCP, ele vai ver um centro financeiro. Significa o quê? E aqui a gente vai ver bem isso aqui no ar. Se eu fizer com que aquele centro financeiro produza mais, quer ver? Ó, deixa eu terminar essa palestra, eu acho que essa slide aqui acho que você vai entender. Beleza. Vamos lá. Ó, eu tenho, então, igual mais ou menos na Sky, que eu tenho as etapas. Cada setor de corte, setor de costura, ela tem um custo. O custo do funcionário, da equipe que trabalha naquele setor. Todo custo ABC tem um direcionador. Aqui, no caso, estou usando o número de cortes. Lá na Sky, no ar, vai ser o metro quadrado. Né? Então, vamos lá. Eu produzi o produto A 500, produto B 500, dentro do setor de corte. O custo do setor de costura é R$1.000, custa aquele centro de financeiro. Olha só, o corte é um centro financeiro, o costura é um centro financeiro, o acabamento é um centro financeiro. Olha a importância daquilo que eu falei no começo de conciliação bancária, plano de contas e centro de custos. Né? Tá aqui, ó. Número de costuras foi feito 200 para o produto A e 800 para o produto B. Acabamento, setor de acabamento, custa 800. Produziu 500 produto A, 500 produto B. Agora, como funciona aqui o processo aqui? Né? Se eu gastei 500, 500, meio, vai 50% para cada produto dos R$500. Aqui é 20, 80, né? 20%, 80%. Então, é R$1.000 de custo, 200 e 800. No acabamento também, 500, 500, vai 50% para cada. Então, cheguei aqui a 850 do produto A, o custo, a 1.450 do produto B. Numa produção fictícia de 1.000 unidades, eu vou ter 85 centavos do produto A e 1,45 do produto B. Qual que é o pulo do gato? Se eu conseguir fazer, e aí respondendo a tua pergunta no ar, se eu conseguir fazer com que o setor de costura produza mais com a mesma equipe, o valor diminui. E aí está a importância do centro financeiro classificar exatamente correto. Olha a importância, gente, que ninguém, eu falo ninguém porque a maioria do pessoal que eu chego, eles não fazem isso. A importância de você alimentar corretamente o teu financeiro, a despesa correta naquele centro financeiro. Por quê? Aqui, ó, é bem palpável. O valor do centro financeiro de costura, ele vai influenciar no preço de venda. Por isso que eu falo, quando a conciliação bancária ela não é feita, ela não consegue garantir que esse valor aqui está correto, porque ela não consegue saber se esse valor do centro de custo está correto. Então, quando ele for fazer essa apropriação, a conta vai dar errada. E qual que é a jogada do gestor de produção, do gestor de empresa? Conseguir fazer o quê? Produzir, deixa eu voltar à tela anterior, produzir mais com menos. Né? Essa é a jogada aqui. Eu tenho, então, que dividir... se eu produzir, conseguir manter o mesmo número de costura lá e conseguir fazer com que elas produzam mais, aí está aquela situação, vou dar recurso, vou comprar um equipamento que produza mais, ou seja, aí eu consigo diminuir esse meu valor, entendeu? Essa é a grande importância do ABC. Eu consigo justamente... E aí, em relação a todo o fluxo de trabalho, e é o que eu Gustavo ali, eu queria que ele estivesse participando aqui, que eu queria explicar isso para ele. Então, o Gustavo lá é coach, qualquer pessoa que tenha, seja você SA e tenha uma produção de serviço. Mapeie o seu processo. Mapeie todas as etapas do seu serviço. Cada etapa vai ser um centro financeiro. Cada etapa consome recurso. E aí você consegue, quando você for crescer, igual o exemplo que eu dei dessa secretária virtual, que eu falei para ela, olha, você pode colocar na atividade X um funcionário de menor, contrato um estagiário, porque isso aqui não garante. Aí acontece, você fica
com o teu preço para executar essa tarefa mais barato. Vocês conseguiram entender o pulo do gato aqui? Anuário, consegui responder a tua dúvida? Respondeu sim, mas nesse caso aí de contratar estagiária, até isso já foi motivo de debate. Se a pessoa, a estagiária, por exemplo, não tiver determinado conhecimento, ela fatalmente vai estar classificando errado, e aí vai tudo por água abaixo. Não, mas quando eu falei contratar estagiário, é não para fazer o processo ali da classificação do centro financeiro, não isso. Eu falei no exemplo de estagiário, no caso do exemplo dessa secretária virtual, a atividade, uma determinada etapa da atividade que ela tinha que fazer dentro do trabalho que ela tinha que entregar, não precisava ser uma pessoa que custasse X reais, poderia ser um estagiário, que é um trabalho muito operacional, entendeu? Não requeria conhecimento. Então, nesse exemplo, eu estou dizendo que eu poderia, por exemplo, dentro desse setor, eu tenho várias costureiras lá. Vou colocar uma situação hipotética, não é isso, mas uma das etapas ali é só colocar o fio na linha. Quer dizer, o fio na agulha. Aí, eu não preciso ter nenhum, tem que ter uma habilidade humana, sei lá, estou inventando aqui. Ou seja, eu poderia ter, dependendo da etapa ali, eu posso ter um profissional. Qual que é o X da questão? Eu ter o tamanho do calibre certo para a tarefa certa, ou seja, nem mais nem menos. Ou seja, eu não posso diz uma coisa, então, Fábio. Oi? Qual que é, assim, olhando para o que você está apresentando aí, o que evidencia efetivamente a diferença do custo TABC para o RKW, por exemplo? Vocês vão entender agora quando chegar no último slide do pulo do gato. Tem um slide aí você vai entender em relação a esse processo do ABC ali. Aí eu vou responder a tua pergunta ali para o final, porque é o fechamento de ali. Então, aqui, gente, qual que é uma grande jogada na gestão de custo e na precificação? Você ter o funcionário correto para fazer a atividade correta. E aí é muito importante, justamente, o mapeamento do teu fluxo de trabalho. Consequentemente, você vai ter seus centros financeiros e você ter exatamente o teu investimento no teu centro financeiro, porque não é custo e investimento no tamanho correto. Vamos lá, vamos para outro aqui, que esse aqui é mais conceitual, que é o ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Ele os custos de acordo com a vida útil. É muito utilizado, por exemplo, produtos que têm serviço com pós-venda. Por exemplo, serviço que gera manutenção e garantia, veículo, um prédio, é muito utilizado esse processo. Então, você tem que fazer uma projeção justamente desses custos. Espaço em físico em loja, ou seja, o tempo que o produto fica em prateleira. E aí é uma coisa que não é complicado você ter uma planilha disso, porque você tem que ter uma gestão de informação, você tem um sistema que considere esse ciclo de vida. É uma coisa muito nova ainda, mas é uma tendência a crescer essa metodologia. Então, quando você tem aquele produto lá no mercado, numa prateleira, ele está consumindo um espaço físico. Esse espaço físico é parte do aluguel que você paga lá do supermercado. Então, quanto menos aquele produto ficar dentro daquela prateleira, menor o impacto que ele vai ter do ciclo de vida do produto. Então, isso aqui é mais conceitual, mas não tem como exemplificar isso, porque depende muito de um sistema para conseguir abstrair essas informações e colocar. Mas o conceito basicamente é isso. E agora, respondendo a tua pergunta, Noar, qual que é o pulo do gato em relação ao que falou o RKW? O RKW, ele é bem nítido, ele trabalha somente com o centro financeiro. O pulo do gato é é você fundir as metodologias. Por exemplo, eu gosto de trabalhar a marginal junto com a ABC, entendeu? Porque aí você consegue trabalhar toda a influência do centro de custo, dividindo com as etapas de produção. Então, basicamente, o que é? É utilizar o RKW junto com a ABC, só que dividindo ele por etapas, trabalhando como se fosse o RKW dentro de cada etapa do ABC. Só que, em vez de ser o RKW, simples por si só, considerar a ideia do marginal, ou seja, o marginal que vai te dar aquela orientação, se vale a pena aumentar a produção ou não. Então, o que é o pulo do gato? A fusão das metodologias. Não utilizar somente uma ou outra, o RKW, ou ABC ou marginal. Tentar unificar o que é melhor disso, e nos temas da KIC a gente faz justamente isso, a gente tem uma fusão ali do marginal com o ABC, porque ambos trabalham com centro de custos e eu trabalho com fluxo de produção, que aí eu acho que faz um casamento bem mais justo de acordo com o processo. Não sei se respondi a tua pergunta, Nor. Não é, na verdade, a diferença é... O RKW foca só o centro financeiro. Se eu juntar o marginal com o ABC,
Eu trabalho com o centro financeiro e trabalho com todas as vantagens das duas metodologias. E ainda tem o centro financeiro, que é um conceito que o RKW trouxe, entendeu? Por isso que eu acho que o RKW está obsoleto. Ele empacou ali, né? Só que como a maioria dos softwares são softwares fechados e são softwares que estão há algum tempo, se popularizou isso muito no Brasil. E aí vem aquela questão de escala recorrente, o cara não tem um incentivo para trabalhar com metodologia mais moderna. E aí, justamente, que eu acho que a metodologia mais moderna é trazer justamente a fusão do marginal, do custeio marginal com o custeio ABC, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui agora, fazer uma brincadeira. Vamos lá, ó. O cálculo aqui, na verdade, da margem de lucro aqui, ó. Eu tenho um custo de R$100, uma margem de lucro de 30%, imposto de 10%. Isso aqui ó, é o seguinte, como eu fazer o cálculo, uma vez que eu tenho custo, como chegar no preço de venda? Isso aqui é uma coisa que muita gente erra. Se eu quero ganhar 30% de 100, não é 130. Eu vou pegar o custo, né, dividido por 100 menos a margem de lucro, ou seja, 100 menos 30 vai dar 0,7. Então, se alguém te pegar aqui, ó, 100 dividido por 0,7, vai dar 142,85. Aí, o que eu faço? Em cima desse resultado, eu vou jogar o imposto, né? Que vai ser daí, no caso, 142,85 dividido por 100 menos 10, 90. Ou seja, se eu vou ganhar 30% de lucro, eu vou dividir 100 por 0,7. Se eu quero 20% de lucro, é 100 dividido por 0,8. Se eu quero 40% de lucro, é 100 dividido por 0,6. Em cima desse resultado, que eu tenho que aplicar daí o meu imposto, né? Que, se for 10%, eu vou dividir o resultado por 0,9. Se for 20%, eu vou dividir o resultado por 0,8. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando chega uma vez que você tem um custo, as pessoas não sabem fazer essa conta aqui. Elas acham, eu quero ganhar 30%. Se eu jogar 100, jogar 130%, eu não vou ter 100. Não vou ter os R$100 de custo ali. Por quê? Se eu tirar 130, tirar 30%, eu vou tirar 13, 26, 39. Ou seja, ele vai me sobrar, na verdade, R$91 para pagar o custo de produção. Então, essa aqui é uma conta que muitos sabem, mas muitos não sabem também como, a partir do custo, aplicar a margem de lucro e aplicar o percentual. Então, as contas têm que ser em duas etapas. A comissão do vendedor, o ideal é sempre ser em cima do que a empresa recebe. Então, primeiro eu pago o imposto e aqui entraria a comissão do vendedor. Se o vendedor tem 10% de comissão, então vai ser 100, 30 mais 10 vai dar 4, então vai ser 100 dividido por 0,6, esse resultado é dividido por 0,9. Vocês entenderam essa conta aqui? A Sandra está com uma pergunta ali. Repete aí, 100, por favor, de novo, a comissão, como ficaria? Vamos lá. Esse cálculo aí, qual que é a metodologia, Fábio? Não tem o nome. Na verdade, o pessoal chama de margem financeira. Tá. Entendeu? Mas não sei se é o nome correto. Se eu responder o Henrique, depois eu chamo você, Sandra. Vamos lá. Qual que é o objetivo aqui? Eu, a partir de um custo, eu chegar no preço correto de venda. Vamos dar um exemplo, então. Vamos dar um exemplo. Nós finalizamos uma venda de R$100 mil. Certo. Esse foi o valor vendido pela empresa. Como ficaria a nossa comissão de 10% em cima disso? Quanto você paga de imposto? Seria da negociação, você está falando... O imposto, o governo vai ficar com uma fatia desse valor, certo? Provavelmente, acho que é 23%, 27%. Então, não sei, então você vai pegar esse valor e vai tirar 23%. Desse resultado, você vai tirar a comissão do vendedor. Muitas empresas fazem o quê? Elas colocam a comissão do vendedor sobre o bruto. Isso é errado, porque você está pagando uma comissão em cima de um valor que você não recebe, igual o Henrique está falando. Se você pagar em cima do tudo, você vai tirar da tua margem. E aí não resolve. Sandra, qual que é a tua dúvida? Boa noite. Boa noite. Estou amando a live, tem tudo a ver comigo. O Fábio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu trabalho tanto com corte, né, quando falo da moda, mas vamos supor, quando eu falo de produtos, né? Esse corte, essa costura aqui e esse acabamento, eu posso transformar ele quando eu trabalho com acessórios? Pode. Excelente pergunta. Vamos voltar lá para o ABC.
O grande X da questão, Sandra, é o seguinte, é você definir, para você fazer um acessório, você tem fluxo de produção, você tem diversas etapas, correto? Correto. É a mesma coisa. Cada etapa você vai dividir isso em centros financeiros. Então, você vai ter o custo do centro financeiro e você vai ter quantos acessórios você produz. Igual tem aqui. Vamos colocar 100 acessórios. Então, você tem mais um tipo de acessório, certo? Mas vamos focar em uma linha só. Então, se você tem 100 acessórios, e o que você tem que saber? Quantas etapas de produção você tem para produzir esses 100 acessórios? Eu estou trabalhando nele, eu estou imaginando, por exemplo, quando você colocou o corte aqui, aí eu estou colocando ele como se eu fosse cortar, fosse fazer, por exemplo, um acessório de jeans. Eu estou mudando só o nome da etapa. Em vez de ser a costura, é isso que eu quero saber. Eu trabalhar o acessório, mas ele entrando na etapa de corte, na costura e de acabamento. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa etapa, ela produz tantos de determinado produto. Ou seja, para o teu produto que você vai vender, ela vai passar pela parte de corte, costura e acabamento, correto? Correto. A questão é saber quanto custa cada setor e quanto cada setor produz. E Fábio? Oi. Nesse exemplo da Sandra aí, essa parte da etapa, é certo chamar isso de ficha técnica ou não? Não, a ficha técnica é mais a ficha técnica do produto, os insumos do produto. Ou seja, vamos considerar basicamente assim, a Sandra vai fazer, sei lá, um colar. A ficha técnica é, sei lá, de calça jeans. Vou trabalhar com sobra de jeans. Sobra de jeans. A ficha técnica normalmente é a matéria-prima que envolve o produto. Entendeu? Então, sobras de jeans. No caso dela seria simples, né? Mas vamos pegar um produto mais elaborado, digamos, vamos pegar um colar, e o colar tem a miçanga, ela tem mais, sei lá, um outro produto X, então aquilo lá seria a ficha técnica no ar, ou seja, as matérias-primas que elas vão fazer parte do produto. Interessante, Fábio, você comentar isso, porque eu tô com alguns projetos que eu trabalhando daqui, eu estou tentando tocar, e uma coisa é agora, se tudo der certo, daqui 2 meses eu vou estar inaugurando uma loja de roupa em Balneário Camboriú, e eu estou lidando muito com as fábricas, certo? Então, custo de tecido, o custo da linha, o corte que vai ser feito, a estampa, a etiqueta, a embalagem, o transporte para envio, tudo isso eu estou tendo uma noção muito básica, quer dizer, eu já estou tendo contato com eles, tudo que você falou, isso foi muito bom para mim, lapidar melhor meu conhecimento, mas é exatamente esse ponto que você me diz que eu não consigo enxergar. Você pegando alguns pontos e melhorando ele, você consegue obter um resultado final melhor em cima do produto. Isso é muito interessante. Só que eu queria abordar o momento que você me deu, e é assim, aqui, nesse nosso grupo que a gente está tendo, eu estou tendo contato com um produtor, acho que no Rio de Janeiro, e nós estamos exatamente nessa manuseio sobre valores. Eu acho que seria interessante você entrar no meio agora, eu estou te convidando para você participar dessa negociação que está havendo, né? Porque ele é produtor de café e aqui nós temos consumidor. Então, o que eu quero te dizer é assim, basicamente, posso te adiantar, o que eu andei analisando, a faixa de preço dos valores negociados por saca, já que a gente está falando de café, saca de 60 quilos, nos últimos 3 meses, teve uma variação média de 240 até 290 dólares o saco. E eu conversando com esse produtor, ele me chegou a um valor de 3 vezes maior, quase 3 vezes o valor negociado. Eu acho que seria interessante nós entrarmos em um assunto para que, de repente, esse valor, ou até mesmo os outros, que eu tenho, são outros produtores também, gostaria de agregar com você, para a gente poder lapidar o conhecimento dele, para eles, o que você acabou de me passar. Não, podemos marcar. Lógico que está falando de um produto que existe o valor de mercado em relação a isso, né? Porque, obviamente, oscila de acordo com a mesma coisa trabalhar com soja, existe uma questão do mercado, mas é só a gente depois
Não sei se você tem meu WhatsApp ou não, ali que eu deixei na última vez o contato, é só a gente estar conversando. Sandra, você continua com a mão erguida, tem mais alguma dúvida ou não? Não. Aí eu só queria saber se eu poderia substituir, você já me respondeu. Pode substituir. O nome, assim, o nome você vai dar o nome que você quiser. Aqui um exemplo, entendeu? Na o verdade, importante é você mapear as etapas. O que você me deu aqui, eu criar as minhas etapas dentro da minha produção, correto? Exatamente. E uma outra questão que acho que quando eu peguei, você já estava falando algo, quando você me colocou o produto A e o produto B, esse produto A e o produto B são os produtos diferentes. Exatamente, são produtos diferentes. Tá. Porque como ele produziu mais, igual que esse aqui é a costura. Costura, ela produziu muito mais o produto B. Então, o produto B ele vai absorver mais da costura do que o produto A. Entendeu? Porque ela produziu mais. Então, automaticamente, eu vou direcionar um custo maior. Né? Você tem R$1.000 o custo setor, ela está indo R$800 para o produto B e apenas 200 para o produto A. Por quê? Ele produziu muito mais o produto B. Aqui, Anuar, respondendo do RKW, o RKW não entra nessa visão aqui, entendeu? Ele é mais superficial do que esse processo. O RKW foi bom na parte de entrar o centro de custo na ideia. Faltou a etapa seguinte, que é desmembrar isso dentro do ABC ou dentro ali do processo ali do marginal, né? Por que só voltando ali um pouquinho do marginal, né? Em relação a esse processo, né? Quando você está falando aqui do custo variável para fazer o investimento, esse custo variável aqui, ele também pode ser, eu não explodi aqui, mas ele podia ser explodido dentro de centros financeiros. Então, aquelas etapas do ABC, ela estaria aqui, ela somaria esses 2.700. Por isso que eu acho que a fusão do marginal com o ABC é uma metodologia bem bacana, né, do que simplesmente ficar apenas na visão ali do RKW ali. Ou seja, isso aqui ele pode ser explodido. Então, é utilizar essa ideia do marginal, mais o custo variável, ser isso aqui. Entendeu? Porque eu tenho um centro financeiro. Fábio, deixa eu tirar assim, a última dúvida, que você passou uma lâmina lá, que também tem muito a ver comigo, totalmente, quando você falou do custeio do ciclo de vida. Isso, para mim, ele é muito importante, que eu só consegui pegar, aí, por exemplo, quando você colocou lá, ele apura os custos de acordo... Com a vida útil. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, o tempo que você tem uma loja, você tem um aluguel, certo? Se aquele produto está na tua prateleira parado, enquanto ele está na tua prateleira, ele está consumindo parte do aluguel. Então, quanto mais tempo ele fica lá, mais aluguel ele está absorvendo. Entendeu? Okay. Por isso que o ciclo de vida do produto dentro de uma empresa, ele tem, no setor de estoque, ele tem que ser muito ágil. E aí, justamente, você precisa de um sistema para fazer esse mapeamento e justamente poder... aí tem várias técnicas para se fazer isso, fazer uma projeção de compra e produção de acordo com a tendência de saída do produto, para você conseguir enxugar a produção e ficar com o estoque o mínimo possível. Aí existem diversas técnicas que não, aí o Luiz pode concordar comigo, que sem o sistema é praticamente impossível fazer, né? Tem um vídeo que eu faço ali no YouTube que eu estou falando sobre querendo conseguir um case de diminuir a quantidade de vendas perdidas no setor de compras, justamente porque a gente focou o quê? No ciclo de vida. Nós fizemos uma projeção de venda do produto e a partir dessa projeção de venda, que é baseado no histórico de consumo do produto, nós conseguimos saber exatamente a quantidade certa que tinha que estar dentro daquele produto dentro do estoque. Porque o que acontecia? A empresa, ela tinha, por exemplo, ela vendia 10.000 toneladas de açúcar mascavo. Isso no mês. Só que quando que tinha que fazer? Ela fazia tudo no início do mês, matava o estoque dela, eles tinham que alocar um outro barracão. Então, o que a gente fez? Ao invés de se produzir tudo uma vez só, começou a produzir de acordo com a tendência de compra do cliente. Como que eu sabia a tendência de compra do cliente? Se o cliente comprava 200 quilos de açúcar mascavo e daqui 10 dias comprava de novo, opa, esse cliente consome 20 quilos de açúcar mascavo por dia no empreendimento dele. Ou seja, a partir dessas métricas, eu conseguia fazer uma projeção do que ia sair nas próximas semanas, nos próximos 15 dias, e fazia a projeção de compra e industrialização baseado nesse processo, de forma que ficasse
o mínimo possível aquele produto dentro do estoque. Se ele fica o mínimo possível, ele absorve menos o custo do barracão. Essa tua fala aí, ela tem a ver com a minha última apresentação, que foi muito bem colocada, os tópicos que o Gustavo passou para mim, mas, ao mesmo tempo, mediante a matéria-prima que eu trabalho, fica delicado para mim, por exemplo, eu atuar só com uma linha de produtos, entendeu? Tipo assim, só vou focar no acessório de jeans, porque, às vezes, eu tenho um outro tipo de resíduo que eu acabo, às vezes, tendo que trabalhar um tempo de um lançamento. Por exemplo, agora, para o final de ano, eu vou fazer um lançamento com os acessórios com cápsulas de café. Porque você sabe que você tem um produto, mas, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar o que nós chamamos da inovação, né? Então, essa tua fala aí, para mim, ela é importante por causa disso. Esse tempo que esse produto ele fica, né? E que ele me gera esse custo. Valeu, muito obrigada. Gente, eu não sei se consigo agora deixar de maneira mais palpável, eu acho assim, é o grande objetivo, eu gostaria de saber como a conciliação bancária, e quando eu falo conciliação, eu estou falando, na verdade, de plano de contas, tudo bem, o plano de contas ele não entra aqui na conta, mas é importante ter por outros motivos. Mas ter o plano de contas e o centro financeiro, como que o centro financeiro afeta o preço de venda do produto? Vocês conseguiram enxergar isso? Eu gostaria muito assim que seria assim, se tivesse aí como informação, seria isso, a importância de como que a conciliação bancária e uma boa gestão financeira afeta o preço de venda. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Não? Sim, Fábio, eu que sou da área financeira, aí eu fiquei gostei muito da tua apresentação, aí, principalmente os conceitos aí dos métodos de custeio, né? Que de fato aí no mercado hoje a gente atua nessa área aí, vê muitos colegas aí usando apenas o markup, né? Não tem método de custeio, usa apenas o markup. E para quem está numa maturidade infantil ali é o que basta mesmo, porque esse método aí que você está apresentando já é, na minha opinião, né? Uma empresa que já está consolidada no mercado e que está querendo algo a mais agora, que está indo para o próximo nível. Então, aí esses métodos aí todos aí eles vêm a calhar para que a gente consiga reduzir custo, né? E produzir mais, obviamente, né? Mas com certeza o plano de contas aí, o centro financeiro, aí, o que eu chamo de centro de custo, né? Faz todo sentido a tua fala aí. Parabéns. Não, obrigado, Ana. Mas não é só para a empresa que está num patamar a mais, é igual a Sandra ali que está começando, igual o Gustavo que está ali que quer fazer um trabalho de coach. Ele, em qualquer tamanho de empresa, é útil, né? Basta apenas você fazer o teu fluxo de processo, definir suas etapas, né? Caso você produza alguma coisa igual a Sandra, tem aquela questão também de levar em consideração marginal. Então, esse é o processo aí, gente. Por isso eu falo, essa assim, é uma das... eu considero uma das minhas melhores apresentações, porque eu vejo pela importância dela. E eu quero fazer uma complementação, que eu já começo a estruturar, que é fazer uma apresentação de planejamento orçamentário, que é mais complexo que isso. Ele tem, inclusive, mais metodologias de planejamento orçamentário, mas a base continua sendo a mesma, uma boa gestão financeira, entendeu? Por isso eu falo, sem uma boa gestão financeira, por mais que você seja pequeno, você não consegue ter. Então, se a Sandra não fizer lá a conciliação dela, não tiver nem que ser em planilha do Excel, alguma coisa nesse sentido que consiga ter uma gestão financeira com plano de contas de centro financeiro, né, não vai para frente. Simplesmente não consegue, vai até um determinado ponto e depois vai. Por isso ali, a KC está lançando um produto ali que até o Noir já sabe a lista, né? Um produto está lançando de R$20 ali, porque já tem a parte do financeiro, já está pronta, totalmente dividida. Para quem só quiser o modo financeiro, R$20 por usuário, muito barato, para atender justamente esse pessoal que está começando ali bem pequenininho. Quero dar dica para vocês também, dia 23 de outubro, eu vou colocar o link no chat, para que todo mundo está no grupo lá também, tem o curso de gestão básica financeira para empresas, onde que... Você participou, né, Sandra? Sandra está no mudo, acho que ela está falando com alguém. Se não me engano, acho que a Sandra participou.
onde que daí a gente faz todo esse processo aqui, só que de maneira prática. A gente vai construir os centros financeiros, vamos construir o plano de contas do zero e vamos fazer tudo isso que eu estou falando, a gente faz isso só de uma empresa fictícia, né? Eu fiz isso em 3 sábados de 1 hora, agora eu vou fazer isso tudo numa pancada só numa tarde. Então a gente vai criar o plano de contas, vai criar o centro financeiro e vamos calcular de acordo ali o valor de venda ali de um determinado produto. Então, vai ser uma tarde bem intensiva ali. Eu acho que isso daí que você está falando, né, seria uma apresentação bacana realmente, porque, né, fica tudo integrado, né? Exatamente. Aí a pessoa tem uma visão, porque, de uma maneira geral, né, os comerciantes, por exemplo, aqui de Campos, né, uma coisa que achei impressionante, a grande parte usa contador externo. Nenhum deles usa plano de contas, né? Nenhum deles tem essa, quer dizer, é uma administração totalmente amadora, né? Não tem esses conceitos de custos, eles não sabem o que é isso. O contador, por lei, ele tem que usar a absorção. Por isso que o contador, por lei, ele tem que usar o custeio por absorção. Por isso que o plano de contas não entra aqui. Ele não entra nessa ação. Mas deveria, né? Deveria. Existem alguns contadores que até utilizam o plano de contas, mas para a apuração do resultado, ela vai usar justamente a absorção ali, né? Entendeu? Porque é a maneira que faz ali em relação ao processo legal. Thales, está pensativo aí? Estou achando que está querendo perguntar alguma coisa. Não, estou absorvendo aí justamente essa metodologia, né? É uma cultura, né, que a gente tem que desenvolver e depois as ferramentas, né, que é o que você está sugerindo, né? Exatamente isso. É bem para deixar, né? Assim, o positivo trouxe agora, né? A gente quer delegar aquilo que só nós mesmos podemos organizar, pode, né? Tem que organizar. É aquilo que eu falei eu não lembro se foi num dos projetos avaliadores, eu não lembro para quem que eu falei isso, eu não sei para alguém que eu estava dando uma mentoria esses dias, eu falei exatamente sobre isso daí. Quando você vai fazer justamente determinar o preço de venda do seu produto, por mais que você esteja fazendo, na hora que você monta seu fluxo de processo, você tem que, por mais que você SIA e você está considerando, eu posso cobrar o valor que para mim tá bom, tem que pensar, na verdade, como se você fosse de fora e quanto custaria aquele profissional do mercado. Eu lembro que eu falei para alguém, não lembro se foi num dos projetos inovadores aí, eu lembro que eu comentei com alguém recentemente sobre isso daí. Então, esse é um detalhe muito importante em relação a isso. Gente, gostaram? Alguém tem alguma dúvida? Foi bom? Né? Então, isso é o mais importante, entendeu? Gente, e aí eu convido vocês aí, todo mundo está no grupo do INC aqui, né? O Anuar não. O Anuar, eu convido você a participar do grupo do INC e do Hub, né? O Thales. Thales, quer falar rapidamente do Hub aí para explicar para o Anuar? Então, o Hub é um ambiente de conexões, eu acho que a maior parte das pessoas que está no INC já está lá, e a ideia é que a gente unifique agora o INC e o Hub com o mesmo propósito de transformação local, né? O Fábio, ele é um dos avaliadores nessa parte de precificação, então a gente tem um encontro mensal para apresentar esses projetos. E aí, Henrique já está despertando aí para o empreendedorismo, já vai estar saindo aí, retornando ao Brasil, de repente vai trazer um projeto para ser apresentado. E esse é o objetivo das redes, né? Trabalhar com a economia de escala. Como essas parcerias podem ser viáveis aí para os vendedores, né? Eu vou começar a formar aí alguns vendedores junto com essa equipe, né, de avaliação, e precisamos ter também algumas soluções aí, né? É um ciclo, né? Então, tá no caminho, muito bom estar com vocês aqui. E em breve a gente vai estar unindo esses esforços aí com o apoio de todos vocês. E onde nós estamos, né? Eu estou no estado do Rio, agora aí o Fábio está no Paraná, né? E a gente tem a rede do Ceará também aí, com boas oportunidades aí de negócios e é isso, vamos evoluir para a gente conseguir atender o mercado, senão não adianta.
Tá, Ele só crescer sem frisando. ter preparo. Eu Só deixei frisando ali o o comentário link seu. ali do curso ali de Organização de Gestão Financeira Básica, para quem quiser participar. O Anuar está em Curitiba, o Anuar ele é consultor lá de um cliente que fechou com a gente recentemente. Anuar, o Hub e o NC são grupos de NetWeave, né? E eu acho que eu cheguei a mandar para você, Anuar, para fazer parte. Interessante você fazer parte ali, porque você faz várias conexões, entendeu? Para, às vezes, arranjar mais clientes aí para você. Se eu não estou lá, então me manda para mim. Pode ser no privado mesmo, manda para mim lá o que Como tem é que que fazer. faz, Thales, para ele entrar? Deixa que o Thales entra em contato ali, deixa o teu WhatsApp. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui no grupo, aí eu incluo ele lá no grupo, mas pode buscar também no Instagram, e aí lá tem o link no Instagram para ele entrar também. Eu vou colocar aqui agora. Beleza. Vou tirar meu WhatsApp também ali, Henrique, caso você não tenha pego ali meu celular também. Gente, obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma. Estou fazendo aí uma apresentação aí sobre orçamentário, essa é pesada, por isso que eu estou tentando, na verdade, deixar ela bem, uma visão bem leiga, assim, que é justamente para fazer o planejamento orçamentário das empresas. Vai demorar um pouquinho para fazer aí, porque elas aqui ele trabalhou 4 metodologias, planejamento orçamentário deve ter umas 10 metodologias diferentes, e é mais complexo aí a visão ali, de deixar isso o menos técnico possível e tentar deixar o mais palpável possível. Eu agradeço aí a presença de todos e até o próximo evento, então. Eu estou querendo fazer, a pedido de um outro grupo... Deixa eu só cortar, desculpa, Fábio, perdão, cortar. Thales, eu queria só reformar uma informação para você. Independente da loja, ela vai trabalhar muito com vendas online. Eu vou continuar em Londres, eu vou continuar na Europa, porque eu acho que a Europa tem um espaço muito grande para a gente trabalhar com vendas e comércio exterior. Eu acho que o campo tem que ser explorado. Eu andei trabalhando, buscando informações de alguns setores. Eu estou trabalhando intensamente nisso. E eu acho que a minha parte que eu posso fazer dentro do INC é isso, poder fazer as conexões das empresas que estão no Brasil, que querem vender, com os empresários que estão aqui, que querem consumir, precisam de produto, matéria-prima. Esse é o meu trabalho. Então, aqui eu também estou tendo um suporte em Portugal. Então, a minha ideia é abrir um leque grande para vocês, para nós aí no Brasil, poder abrir um leque de clientes aqui. Eu sei que já tem várias pessoas no mercado, concorrente, eu sei que já tem vários contratos que estão sendo assinados, mas eu acho que tem espaço para o mercado consumidor, né, que nós somos muito fortes em produção de grãos e matérias-primas, e o meu foco em cima disso é aqui. Eu quero contribuir com o INC, eu quero contribuir com o Hub, e quero envolver pessoas nisso para que ganhem comigo, que nem é o caso do Fábio, que nem é o seu caso, Thales. De alguma maneira, todos nós vamos trabalhar junto e ganhar com isso. Então, finalizamos uma venda, temos uma comissão, é dividido entre todos, porque o trabalho foi dividido entre todos. Eu acho que essa é a grande vantagem de todo esse trabalho que a gente está tendo aqui online e com os nossos grupos. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar com vocês online. Foi muito bom, Fábio, ter conversado com você sobre isso. Eu já te coloquei num grupo, a gente vai conversar agora no particular, e a gente mais detalhes. Obrigado por enquanto. Eu vou ver se talvez na próxima terça, ao invés de fazer o hot seat normal, tem um outro grupo que eu faço parte lá que estão querendo trabalhar sobre técnicas de venda. E aí eu vou trazer talvez uma palestra, uma apresentação que eu fiz uma vez a pedido de uma empresa sobre os desafios da venda de produtos e serviços. Então, acho que provavelmente vai ser o tema. Vou repetir também essa apresentação aí, talvez na próxima terça-feira. Gente, obrigado pela participação e uma boa noite a todos aí, gente. Um abraço.